Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Gustavo Machado e hoje eu vou falar sobre a reforma administrativa que foi encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional e que deixou com certeza muita gente que está vendo esse vídeo aqui de orelha em pé. Quais são os impactos que essa reforma terá na advocacia pública? Vejam, antes de mais nada eu queria falar para vocês, quem não me conhece tão bem assim, eu já tenho 18 anos dentro do serviço público, então apesar da minha pouca idade, eu posso dizer que eu já tenho muita experiência em serviço público, eu conheço bem as entranhas aí do Estado. O primeiro concurso que eu passei e tomei posse foi para técnico do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, então carreira meio, parte burocrática ali do Tribunal de Alçada de Minas, que nem existe mais, isso ainda em 2002. Depois, ali em 2006, eu passei e tomei posse no concurso de procurador do estado de Goiás, onde fiquei por 2 ou 3 anos aproximadamente. Depois fui procurador da Fazenda Nacional, fiquei 1 ano como procurador da Fazenda Nacional e estou há 12 como procurador aqui do Distrito Federal. Então, eu conheço bem o serviço público e a minha opinião aqui, você pode concordar, pode discordar, mas não vai ser uma opinião corporativista, não. Até porque eu conhecendo bem o serviço público assim, eu sei que existem problemas sim, e problemas que precisam ser enfrentados. Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho, gente, é fato que os servidores públicos podem ter uma produtividade maior do que tem. Tem exceções? Claro que tem, gente. É óbvio que tem servidor aí que trabalha demais, mas tem uma leva grande de servidores, sim, que não produzem o tanto que poderiam produzir. Isso é um fato. É um fato também que existem algumas carreiras inchadas, carreiras que tem gente demais. E é fato também que tem algumas carreiras de servidores públicos que ganham mais do que deveriam ganhar. Eu até acho que é errado esse paralelo de ele ganha mais do que na iniciativa privada. Não existe isso, gente, porque a responsabilidade, o controle da legalidade constante, o dever de agir de ofício, uma série de especificidades que o serviço público tem, o tornam muito diferente de qualquer trabalho no setor privado. Então isso aí é conversa para boi dormir, esse paralelo serviço público, iniciativa privada, não é por aí. Bem, eu entendo então que é preciso uma reforma administrativa sim. A gente precisa enfrentar o fato de que falta realmente produtividade a muitos servidores públicos. E, gente, vamos ser sinceros aqui, vamos falar o negócio com todas as letras. Com 18 anos de serviço público, eu nunca vi um servidor público ser demitido porque trabalha mal. Nunca vi. Servidor público só é demitido quando faz alguma coisa muito errada, tipo roubar, desviar dinheiro, fraudar uma licitação. Fora isso, bater em alguém dentro do serviço público, mas fora isso, eu não conheço nenhum caso de servidor público que foi demitido nesses meus 18 anos dentro da administração pública. Isso é ruim. Por quê? Porque esses servidores que não produzem bem, eles precisam sim, precisa ter uma maneira de tirar essa galera aí, até para dar espaço para quem quer trabalhar. Bem, o servidor público é o grande vilão do Estado? Não, gente, de forma alguma. Também posso dizer para vocês com experiência de quem conhece bem, a grande maioria dos servidores públicos trabalha muito bem e trabalha muito. Existe uma minoria sim, posso falar aí de 20, 30%, se muito, de servidores públicos que não mereciam ocupar os cargos que ocupam e não mereciam ganhar o que ganham. Mas a imensa maioria dos servidores públicos trabalham bem sim, merecem o salário que ganham e são muitas vezes idealistas ali, né, querendo fazer o melhor trabalho possível para o bem dali do seu setor e para o bem da sociedade. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a reforma administrativa ela é necessária, mas não é sucateando o serviço público, não é sucateando as carreiras que a gente vai ter um Estado melhor, a gente vai ter um Estado mais eficiente. Eu entendo, meus amigos, que é indispensável investir muito mais em tecnologia, por exemplo, no serviço público, especialmente nessas carreiras meio,
para poder dar mais produtividade ao servidor. Na minha visão, o que o Estado precisa é de menos servidores e servidores mais eficientes. É isso que o Estado precisa. E corrigir uma ou outra distorção que a gente tem aí em determinadas carreiras que realmente precisa ser corrigida. Mas não é socratiano, é só pensar comigo, gente. Para a gente poder ter um serviço público de qualidade, você precisa ter pessoas que saibam exercer aquele ofício com qualidade. Você nunca vai ter um grande médico atuando no serviço público pagando para ele 5 mil reais. Você nunca vai ter um grande advogado público ganhando 7, 8 mil reais. Por quê? Porque isso ele tira muito mais da iniciativa privada. Então, se você quer ter um serviço público de qualidade, você precisa pagar bem. Então, não é sucateando o serviço público, não é tratando mal o servidor público, o Estado vai melhorar. É aumentando a eficiência, investindo em tecnologia e permitindo também que haja mecanismos de tirar esses maus servidores do serviço público. Dito isso, eu acho que a reforma administrativa foi um desastre. Se a gente olhar aí essa PEC que foi encaminhada para o Congresso, ela é equivocada do início ao fim. Do início ao fim. Uma das coisas que eu vejo que é extremamente equivocada é esse vínculo de experiência que estão querendo criar no serviço público. Isso não existe, gente, não faz o menor sentido nisso. E esse vínculo de experiência, ele está previsto inclusive para as carreiras de Estado. Para as carreiras de Estado vai haver um vínculo de experiência de 2 anos, como uma etapa do concurso, inclusive, para só depois ver a sua classificação final no concurso e você fazer ali depois um vínculo por tempo indeterminado com a administração pública. Olha, no dia que você tomar posse como advogado público, você precisar fazer um parecer, uma licitação, a sua responsabilidade, o seu dever de controle de legalidade, controle de constitucionalidade é o mesmo de alguém que está na carreira há 20 anos. Quando você tomar posse para membro ali, né, do Itamaraty ou na Receita Federal do Brasil como auditor, na hora que você for fazer o seu trabalho, a sua responsabilidade é a mesma e é indispensável que você tenha todas as prerrogativas que um servidor público tem hoje, como a estabilidade, mesmo antes da estabilidade, aquela certeza de que você só vai perder o seu cargo se você fizer algo muito errado. Quais serão os critérios desse vínculo de experiência? Quão subjetivo isso pode ser? Quer dizer então que eu como advogado público ou você como advogado público chegar lá e der um parecer que contrariar todo mundo, você vai tirar uma nota menor no seu vínculo de experiência? Lembrando, né, que o advogado ainda tem a independência funcional prevista no Estatuto da OAB. Então, gente, eu acho extremamente complicado. Na minha modesta opinião, a gente não precisaria de reforma legislativa, constitucional. A reforma que eu prego é simplesmente fazer valer a reforma lá do Fernando Henrique Cardoso de 98. Se nós tivéssemos no serviço público controles de desempenho, como já está previsto na reforma, que já está lá de 98, como está previsto já no texto constitucional, era só fazer as avaliações periódicas de desempenho. E aí você tenta criar critérios mais objetivos possíveis, já que alguma subjetividade vai haver. Que critérios objetivos são esses? O servidor tirou uma nota muito ruim, você vai trocar ele de lotação, vai mudar ele de lotação e vai colocar ele com vínculo com outro chefe. Tirou uma segunda nota muito ruim, vai para uma terceira locação com um vínculo com outro chefe. Tirou uma terceira nota ruim, está fora. Então a avaliação de desempenho, se fosse feita de maneira adequada, já resolveria o problema, não precisaria desse vínculo de experiência que eles estão criando. Aliás, gente, é uma bobagem você criar vínculo de experiência, porque dá a ideia de que é preciso verificar se aquele servidor tem ou não condição de desempenhar bem aquele cargo. Só que para ele poder chegar ali, ele passou num concurso público dificílimo. Porque concurso público no Brasil é algo muito, muito, muito difícil. O fato de ter passado no concurso público, ter enfrentado tantas matérias, ter estudado tantos anos, já é mais do que razão suficiente para entender que ele tem sim capacidade para exercer bem aquele cargo público. Então,
querer buscar mais qualidade do servidor público na hora que ele entra é bobagem. O que você tem que buscar é o controle do trabalho do servidor, da eficiência, da qualidade do trabalho dele durante todos os anos que ele estiver lá. Porque o que a gente vê é isso, servidores aí às vezes com 10, 15, 20 anos de carreira, totalmente estagnados ali, sem interesse em mais nada. Uma das coisas que pode ser feitas, inclusive, é planos de carreira melhor, para o servidor poder alcançar níveis melhores de remuneração de acordo com o seu desempenho. Então, assim, essa reforma está toda errada, até me assustou, falei, poxa, mas ficou tanto tempo maturando essa reforma para mandar isso? Parece que é gente que não tem o menor conhecimento de serviço público, não sabe como as coisas funcionam, não sabe qual é a pressão política que um servidor enfrenta quando ele vai cumprir ali a sua tarefa. Bem, gente, a reforma administrativa ela vai atingir alguns direitos da advocacia pública bem relevantes aqui. Entre eles, direitos como o adicional de substituição, que está expressamente vedado pela emenda, e que na PGDF, por exemplo, a gente recebe. Olha, para vocês terem uma ideia, eu tenho na minha carga de processo mais ou menos uns 700 processos. Quando o procurador sai de férias, eu substituo esse procurador. Então, minha carga sai de 700 processos para 1.400. É um baita de um trabalho a mais, é muito estressante, tem colega que nem gosta de pegar essas substituições. Para isso, a gente recebe um adicional, que é um valor razoável. A gente recebe um adicional para isso, o que, na minha opinião, inclusive, é justo. Quem começou com essa ideia, inclusive, foi o próprio Poder Judiciário, lá atrás, quando disse que o juiz que trabalhasse no eleitoral tinha direito a ganhar um adicional. Ah, Gustavo, mas são atribuições diferentes, a vara dele e o eleitoral. Ok, mas ele é juiz do mesmo jeito, tanto na vara dele quanto no eleitoral. Da mesma forma, eu na minha carga ou na carga do colega, eu sou procurador do mesmo jeito. Por que eu vou ter o dobro do meu trabalho e não vou ganhar um adicional para isso? Então, eu só penso assim, vai acabar? Que acabe para todo mundo, então. Mas eu duvido que vai acabar para o judiciário e para o MP. Outra coisa, gente, tem algumas carreiras de advocacia pública que ainda tem férias de 60 dias. Ok, eu concordo que não se justifica, né, do ponto de vista até moral, férias de 60 dias. Por mim, tudo bem, mas que então acabe também com o Poder Judiciário, com as férias de 60 dias do Judiciário e do MP. Por quê, galera? Porque você não pode criar uma carreira do MP e da magistratura muito melhor do que a da advocacia pública. Senão você vai ter excelentes promotores acusando o Estado, você vai ter excelentes juízes julgando e você vai ter advogados meia boca defendendo o Estado. Isso é ruim para o erário, para a proteção do erário, é ruim para a proteção da legalidade, é ruim para a sociedade em geral. Essas carreiras que são, né, essenciais ao funcionamento da justiça e os magistrados, eles precisam ter uma certa equiparação. Não estou dizendo que tem que ser uma equiparação 100% salarial, mas de status constitucional, de uma remuneração muito próxima, de carreiras atrativas. Isso precisa haver, senão você cria aí uma disparidade de armas. Então, MP, magistratura, advocacia pública e defensoria pública precisam ter regimes legais, constitucionais parecidos, porque senão você gera uma distorção que a longo prazo é ruim. Outra coisa que pode atingir muito a advocacia pública, como carreira de Estado que a advocacia pública a Constituição está dizendo, essa PEC está dizendo que fica vedada qualquer outra atividade remunerada para as carreiras típicas de Estado. Então, em tese, isso vai acabar com a advocacia privada, que existe em várias procuradorias estaduais e municipais. Sobre a advocacia privada, há muito mito sobre isso, muito mito. Posso dizer para vocês também, como quem aí já é procurador há uns 15 anos pelo menos. Quem é bom procurador advogando ou não. Quem é mau procurador é um mau procurador advogando ou não. Porque todo mundo tem atividade privada, gente, todo mundo tem. Às vezes o colega não advoga, mas investe em bolsa de valores e gasta o maior tempo para ir com isso. Ele investe em bezerro, ele tem 5 filhos e gasta muito tempo com isso. Ele tem alguma outra atividade lá, ajuda na fazenda do pai, mas atividade privada todo mundo tem. Se não há incompatibilidade com a atividade que ele exerce pública,
eu não vejo motivo realmente para vedar. O juiz, o membro do MP, não pode advogar, ok, ele não pode advogar porque ele tem influência ali na comarca onde ele trabalha. Como é que ele vai advogar ali? Não tem jeito. Agora o advogado público não, o advogado público ele tem influência dentro da administração pública. Então se ele advogar, obviamente, não contra a administração pública, em uma causa de família, por exemplo, numa, sei lá, reintegração de posse, não há conflito nenhum de interesses. Gustavo, você está sendo corporativista aqui. Ok, gente, então eu volto. Querem acabar com a advocacia privada para os advogados públicos? Aí eu sei que muitos colegas meus vão ouvir isso e vão ficar chateados comigo, mas querem acabar? Que acabe, mas dê o mesmo tratamento constitucional para essas 4 carreiras. Os magistrados, membros do MP, advogados públicos e defensoria. Dê o mesmo tratamento constitucional a elas, inclusive do ponto de vista remuneratório. A advocacia pública nunca terá autonomia administrativa e financeira, provavelmente não, porque é uma carreira dentro do executivo. Agora, a inamovibilidade, a independência funcional, um padrão remuneratório próximo ou equivalente ao do MP e da magistratura, isso tem que chegar. Porque, como membro da advocacia pública, eu digo para vocês, gente, a pressão que você pode sofrer e a responsabilidade de emitir um parecer numa licitação milionária, bilionária, é muito grande. Então, o advogado público precisa sim dessas prerrogativas constitucionais. Vocês perceberam que eu não estou nem discutindo aqui se a advocacia pública é ou não uma carreira de Estado, gente, porque é evidente que é, né? Como que alguém que faz parecer aí numas licitações tão complicadas, atua no controle de constitucionalidade, inclusive com um papel relevante dentro da ADI, como que alguém que emite parecer sobre um veto de um governador, né, ou de um presidente da República, ou sobre um projeto de lei que será encaminhado ao Poder Legislativo, como que alguém que atua em causas estratégicas ali na execução fiscal ou em ações civis públicas contra o Ministério Público, como que alguém que tem esse tipo de atuação pode ser considerado uma carreira típica de Estado? Então isso aí eu não vou nem entrar no mérito, que para mim soa tão absurdo cogitar que a advocacia pública não é uma carreira de Estado, que eu não quero nem entrar nesse mérito. Bom, gente, no fim, eu acho que essa reforma administrativa ainda vai ser bastante modificada. Ela é uma reforma ruim, não faz muito sentido. Ela ainda, com certeza, né, vai sofrer alterações dentro do Congresso. Lembra que é uma PEC, gente, então ela tem que ser aprovada por 3/5 dos membros de cada uma das casas do Congresso Nacional em 2 turnos de votação. Então é um processo legislativo longo, difícil. Com certeza essa PEC vai sofrer ainda muitas alterações. Outra coisa que me preocupou muito nessa PEC é que ela diz o seguinte, que essas carreiras típicas de Estado, que tem leis complementares, né, promulgadas até o dia 31 de agosto de 2020, continuarão sendo regidas por esse regime jurídico próprio, né, dessas leis complementares. Então, quem entrou na carreira, na verdade, até a entrada em vigor da emenda constitucional, que vai ser oriunda dessa PEC, vai continuar sendo regido por aquele regime jurídico dessas leis complementares, né? Desde que essas leis existam até 31 de agosto de 2020. Me preocupa isso também, me preocupa porque você vai ter 2 carreiras dentro de uma mesma instituição. Pensa, gente, a gente vai correr o risco de ter advogado público que vai ter 60 dias de férias, que vai poder advogar, que vai ter adicional de substituição, e você ali pode ter outros advogados públicos que não tenham nada disso. Eu já tive a oportunidade de estar em carreira, né, que tinha uma distinção muito grande de regime jurídico para membros que ocupavam a mesma função, e isso é péssimo. Isso mina completamente a relação entre as pessoas e mina completamente a própria instituição. Então isso aí é algo muito, muito, muito ruim. Então, galera, é isso. Vai ter muita emoção aí pela frente, mas quem morre de véspera é peru de Natal, né? Vamos aguardar, eu acho que a reforma é ruim, o Congresso Nacional pode modificar muito essa reforma ainda, então vamos aguardar com calma e ver o que vai acontecer.
para os concursos públicos, continua estudando com foco, buscando a carreira dos seus sonhos, entendendo que essa reforma ainda não passou, ainda tem muita coisa para acontecer. Obviamente que o serviço público, gente, está sofrendo uma série de reformas, mas pode não ser tão ruim assim. Tentar ter um pouco de otimismo e foco aí no seu estudo, tá bom? Obrigado, gente. Coloca aqui nos comentários o que você concorda, o que você discorda. Deixa o like, divulga o vídeo, se inscreve no canal e me ajude a fazer esse canal crescer. Um abraço, tchau, tchau!